E eu tenho a honra aqui de entrevistar no Política Sem Filtro a nossa deputada Alessandra Campelo, do Podemos. Ela que é a primeira mulher entrevistada no nosso podcast Política Sem Filtro, então isso muito me honra. A gente estava planejando já isso há algum tempo, né, deputada? Então, Agosto Lilás, Lei Maria da Penha, Agosto Dourado, todos os temas que remetem às mulheres. Então, por isso, eu estou aqui fazendo essa entrevista do podcast Política Sem Filtro de uma forma muito especial. Obrigada pelo seu tempo, deputada. Obrigada pela disponibilidade em nos atender num mês tão significativo, né? Eu é que agradeço a oportunidade, o espaço. É sempre bom a gente ter um espaço para falar sobre o combate à violência contra a mulher, para falar de temas relativos às mulheres. Infelizmente as mulheres não têm tanto espaço, nem nos meios de comunicação, nem nos espaços públicos de poder, tampouco na iniciativa privada. Enfim, a gente sempre briga muito por espaço. A Lei Maria da Penha é considerada uma das leis mais modernas do mundo em relação à defesa dos direitos da mulher. E a partir da Lei Maria da Penha, muitas outras leis vieram, né? São 19 anos. São 19 anos, muita história, de muita luta, né, deputada? Só para a gente relembrar um pouquinho o seu histórico em relação a essa questão dessa luta em defesa das mulheres, né? A senhora já falou em alguns veículos, já deu algumas entrevistas falando que no seu histórico familiar também existiu essa questão da violência doméstica. Na verdade, a maioria das mulheres, né, já passou em algum momento por isso. Eu, particularmente, eu venho de um lar muito violento. A minha mãe sofreu várias tentativas de feminicídio. Meu pai agredia, minha mãe nos agredia mais até psicologicamente do que fisicamente aos filhos, e a minha mãe sofria muita agressão física e psicológica. Então eu passei situações que ocorreram há mais de 40 anos, eu tenho 50 anos, então eu era criança há 40 e poucos anos, e que eu vejo acontecendo hoje, né? Um homem espancando uma mulher, os filhos gritando no meio da rua, saindo correndo pedindo ajuda de vizinhos. Então a gente passou situações muito difíceis, eu e meus irmãos, né, durante a nossa infância e nossa adolescência, por conta da violência extrema com que meu pai usualmente agia, né? Ele bebia muito também. Eu acho que o alcoolismo era um fator que agravava ainda mais essa nossa situação de violência. Então é um ciclo que minha bisavó passou, minha avó passou, minha mãe passou, eu particularmente passei. Então a gente precisa em algum momento quebrar esse ciclo, né? Esse ciclo da violência. E hoje eu uso no parlamento o conhecimento que eu adquiri durante toda a vida, as experiências a partir de situações que eu vivo e que eu presencio ou que me relatam, e também trouxe da minha vivência pessoal. Então eu fiz da minha dor uma luta, né, de tudo que nós passamos. Eu acabei transformando isso numa voz para combater a violência contra a mulher. E hoje o meu mandato, embora eu trabalhe com a área de segurança, saúde, educação, cultura, com todas as áreas, o combate à violência contra a mulher é uma marca do meu mandato, e eu fico muito... ao mesmo tempo eu fico feliz por isso, mas me sinto triste e impotente do ponto de vista de que a gente ainda tenha que ter isso. A gente ainda tenha que lutar por isso. Eu espero que talvez a minha filha, a minha neta ou a minha bisneta não tenham mais. Lutar para combater a violência contra a mulher seja algo que não exista mais na sociedade, simplesmente porque não exista mais esse preconceito, essa violência contra a mulher. É para isso que a gente luta, por um mundo sem violência.